Zacarias, capítulo 7. A palavra de Deus diz: no 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarazer, Regem, Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo, verdadeiramente mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ensina-nos, Senhor, esta manhã, pela Tua palavra, que nós possamos dar ouvidos à Tua voz, ao Teu clamor, que nós possamos obedecer, Senhor, que nós possamos viver de acordo com aquilo que aprendemos da Tua palavra. E para isso precisamos Te ouvir esta manhã, dar ouvidos à Tua voz, a voz do Espírito Santo, e que seja Ele a falar aos nossos corações, porque não é do nosso interesse ouvir doutrinas de homens, filosofias e historinhas, mas a palavra que procede da Tua boca, poderosa para transformar e nos libertar, é esta que precisamos ouvir, e para isso abrimos os ouvidos e os nossos corações, para que a Tua palavra seja acolhida por nós. Oramos pedindo ao Senhor que fale e que use a minha vida, Pai, que entrego em Tuas mãos, clamando pela unção do Espírito Santo. Dá-me a capacidade de ministrar a Tua palavra e, acima de tudo, de viver aquilo que eu prego aos meus irmãos. É o que eu Te peço em oração com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, estas palavras do profeta Zacarias têm muito a nos ensinar. Há 2 subtítulos aqui na minha Bíblia sobre esse texto. No início do capítulo 7, o subtítulo da minha Bíblia diz: o jejum que não agrada a Deus. A partir do versículo 8, há um outro subtítulo que diz: a desobediência foi a causa do cativeiro. São os 2 assuntos principais que esse texto trata. E daqui, desta experiência de Israel, nós podemos tirar lições para a nossa vida, para que a gente também não caia nos mesmos erros e não entre num caminho que vai nos levar certamente a perdas e a destruição.
Deus nos deixa a sua palavra para que ela nos sirva de caminho, de condução, para que os exemplos deixados aqui possam nos livrar de muitas coisas. Assim foi que Deus sempre falou ao seu povo com esse objetivo. Deus mandava a palavra por um profeta, Deus mandava a palavra por um servo, para que o povo, ao ouvir a palavra, escapasse do mal, se livrasse do prejuízo maior. E assim devemos hoje ainda encarar a palavra de Deus. Deus fala conosco para nos ensinar. E uma vez aprendendo com Deus, muitos males podem ser evitados na nossa vida. Olhando para o texto, eu começo a pensar na nossa relação com Deus. Eu acredito que todos nós que estamos aqui queremos um relacionamento com Deus. Faz parte desse relacionamento as nossas orações, concorda? Quando oramos, falamos com Deus, colocamos para Deus as nossas dificuldades, os clamores, os problemas, né? E nós certamente queremos ser ouvidos por Deus. Queremos? Quando você ora por alguma coisa, você quer que Deus ouça a sua oração? E além de ouvir, você também deseja que Ele responda, não é? Mas Ele, para responder, primeiro precisa ouvir, não é verdade? Então, a expectativa de todo aquele que ora é que Deus ouça a sua oração. E nós não oramos tanto quanto deveríamos. Concorda com isso? Não oramos tanto quanto precisaríamos. Quantas são as nossas necessidades. Não gastamos tanto tempo em oração quanto talvez fosse necessário. Mas sempre estamos buscando orar e ser ouvidos. Muitos, inclusive, estão à busca de fórmulas de oração. Fazem muito sucesso os livros que ensinam fórmulas de oração. Fazem muito sucesso no meio secular as simpatias, os métodos que são ensinados para que a pessoa, os praticando, receba o benefício que venha deles. Não é assim que as pessoas fazem? Não é assim que nós fazíamos no passado? Alguém diz, não, olha, para você conseguir algo bom, você tem que fazer isso, isso e isso. Na passagem do ano, então, quantas mandingas, não é? Não são ensinadas, reproduzidas, todas com o objetivo: trazer sorte, trazer riqueza, trazer coisas boas. E alguns trazem estas superstições até para o relacionamento com Deus. De repente, pessoas ensinam que se eu orar de determinada maneira, de determinada forma, dizendo as palavras certas, aí então eu vou tocar no ponto certo de Deus. Naquele ponto em que Ele vai abrir as portas para me abençoar. Mas isso depende do meu desempenho pessoal na oração. Isso depende das palavras certas, do abracadabra correto, para que as coisas aconteçam. E isso é muitas vezes a expectativa das pessoas. E aí livros e livros são produzidos com métodos de oração, tem jejum também, tem um jejum que é mais especial. Você já ouviu isso? Se você fizer o jejum de Daniel, meu irmão, olha, o que eu já vi de livros sobre o jejum de Daniel, é 21 dias, 21 é meio cabalístico, né? Um número assim, 3 vezes 7 e tal. Então, se você fizer o jejum de Daniel, é tiro e queda, não dá. Dizem que tudo que você repetir por 21 dias vai virar um hábito na sua vida. Então, faça o jejum de Daniel e o jejum disso, o jejum daquilo, a oração assim, a oração assado, que aí você vai conseguir aquilo que você quer. É a mesma mandinga lá de fora, só com uma linguagem evangélica, para deixar a gente menos culpado, né? A mandinga é a mesma, a superstição é exatamente a mesma, mas a gente está buscando fórmulas para que as coisas aconteçam como a gente quer, porque no fundo, o que nós queremos é ouvir a resposta positiva. O que nós queremos é que Deus ouça a oração que nós fazemos e especialmente que Ele atenda. Os próprios discípulos de Jesus andaram preocupados com isso certa vez, e por isso eles falaram com Jesus. Veja só o que diz o texto em Lucas, capítulo 11. Esse texto é repetido em outros evangelhos, mas é interessante a gente observar como isso era uma necessidade. Lucas, capítulo 11, está escrito logo no início do capítulo 11,
De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Queriam aprender a orar. É algo que nós queremos, mas por que queremos? Porque queremos falar melhor com Deus? Porque queremos ter com Deus um relacionamento melhor? Ou queremos orar a fórmula mágica que atenda às nossas necessidades? Queremos aprender a palavra certa. Qual a intenção quando queremos orar? Os discípulos aqui pediram a Jesus: nos ensina a orar. E Jesus ensinou a oração, não é? Que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, e pronto. Isso aí já foi motivo para virar também uma mandinga evangélica, para virar um motivo de superstição. Se eu orar um Pai Nosso, as coisas melhoram. Se eu orar 10 Pais Nossos, aí fica melhor ainda. Se eu orar um rosário de Pai Nossos, 1 hora e pouco rozando, aí não é rosário, não é Pai Nosso, mas se fosse, né, ficaria melhor. Concorda com isso? Não, não concordo. Tá bom? Jesus ensinou o Pai Nosso como um modelo de oração. Não como uma oração a ser repetida, como mágica, como mantra. Porque Ele mesmo condena a repetição. Ele mesmo diz: quando oreis, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, presumem eles que encontraram uma fórmula de serem ouvidos. Porque o que todos nós queremos, eu repito, é sermos ouvidos e, de preferência, atendidos por Deus. Então, por maior que seja o nosso interesse em orar para conseguir de Deus aquilo que nós queremos, a realidade é que muitos oram e não são atendidos. É verdade isso ou não? Muita gente ora, repete, e ora de novo, e ora o Pai Nosso, e ora a oração que ensinarem, e faz o jejum de Daniel, e faz isso, e faz aquilo, e não é atendido. E aí diz assim: falhou. Funciona com todo mundo, mas não funciona comigo. E aí começa a pensar: Deus me abandonou. Eu acho que Deus está surdo para mim. Deus ouve todo mundo, só não ouve a mim. Não é comum isso, irmãos? Você já viu pessoas se queixando dessa forma? Você já viu pessoas se lamentando dessa maneira? E aí as pessoas começam a pensar mal de Deus. Será que Deus está surdo? Ou será que a culpa é minha? Eu não descobri a técnica certa? Será que eu ainda não encontrei a palavra-chave? Ou será que eu não estou orando na posição certa? Irmãos, até isso eu ouvia há anos atrás, de que existe uma posição para orar que é melhor. A oração, se for de joelho, essa aí é batata. E se for de joelho com a cara no pó, aí, meu irmão, comigo ninguém pode. Você já ouviu isso? Quando eu olho na Bíblia, eu vejo discípulos orando na praia, eu vejo gente orando em pé, eu vejo gente orando deitada, eu vejo gente orando na parede, eu vejo gente orando em tudo que é lugar. De joelho é bom, porque eu me prostro diante de Deus, mas é mais poderosa do que aquela que eu faço deitado? O poder está no método ou o poder está em Deus? Pensa nisso. O poder está na forma ou o poder está na soberana vontade de Deus? Mas a gente está preso a isso. Eu sei que muitos de nós aqui mesmo talvez tenham essas ideias. Não, de joelho é mais, sabe, aquela mais poderosa. E não é. E aí a gente questiona: não fui ouvido. Ah, porque não foi de joelho. Ah, porque eu não botei a boca no pó. Eu tinha que ter lambido o chão. Aí dava mais certo. Será que é isso, irmãos? Eu acredito que não. E o povo de Deus tinha um pouco dessas ideias. Sempre teve muita superstição misturada com fé genuína. Na verdade, um dos grandes problemas da igreja hoje se chama superstição. É um problema do mundo todo, é um problema que está na igreja também. É associar as coisas sobrenaturais com as coisas físicas que o homem faz. O nome disso é superstição. É aquele cara que só vê o jogo do time dele com a camisa tal, usando a meia que ele usou quando o time... Qual o nome disso?
Superstição. Isso espalha em todos os sentidos da vida. Entra por uma porta, sai pela outra, tem que sair pela mesma que entrou, senão não sei o que. Superstição. Você foi criado com isso? Liberte-se disso. Não traga isso para dentro da igreja. Não traga isso para o seu relacionamento com Deus, senão ele será contaminado. O povo de Deus sempre teve esse tipo de problema em relação a Deus. Fazia as coisas, mas não sabia por que fazia. Fazia as coisas como um instrumento de troca com Deus e não como um meio de relacionamento com Deus. E é isso que está explicado no texto que nós lemos aqui. A resposta vem do próprio Senhor. Versículo 13. Olha o que diz, lá do Zacarias 7. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus dá a resposta a tudo isso. Antes deles clamarem, quem clamou foi quem? Foi Deus. Antes de eu orar, tentando falar com Deus e ser ouvido por Ele, Ele tem clamado. A pergunta é, eu tenho ouvido o clamor de Deus? Eu só penso no meu clamor. Mas esse texto aqui diz que Deus clama. Deus tem clamado, irmãos, por nós. A nossa atenção, voltarmos-nos para Ele. Deus tem clamado, mas eu estou tão ocupado com os meus problemas, tentando achar a mandinga certa, que eu não tenho ouvido o clamor de Deus. Era isso que aconteceu com Israel. Deus clamou e eles não ouviram. Agora, quando eu clamo, eu quero ser ouvido por Deus. Deus clama que eu mude a minha vida, que eu mude meu comportamento, que eu mude meu temperamento. Eu não ouço, mas quando eu clamo, eu quero que Deus ouça. E aí a Bíblia diz, isso não vai funcionar. Porque quem não ouve Deus, não pode ser ouvido por Ele. A gente tem que lembrar que oração é uma comunicação. E numa comunicação, ninguém pode assumir o monopólio dela, né? Você gosta de conversar com uma pessoa que não deixa você falar? Conhece alguém assim? Eu conheço. Você começa a conversar com ela, ela fala. Aí você fala um assunto, ela interrompe e fala outro. E você tenta, ela não deixa você falar. É um monopólio, isso não é um diálogo, né? É uma comunicação única. E com Deus, que eu saiba, a oração tem que ser um diálogo. Você fala, você escuta. Deus fala, você escuta e cada um fala um pouquinho. Mas como a gente não está condicionado a ouvir, né? Ou então fica querendo ouvir vozes audíveis, né? A gente não entende que a oração é um diálogo. E aí fica a gente só falando com Deus o que a gente quer e esquecendo de ouvir o que Deus está querendo também. É só para eu dizer a Deus o que eu quero? Ou também é nessa conversa para Ele dizer o que Ele quer? Pelo que o texto diz, Ele disse o que Ele queria. Ele clamou e Israel não ouviu. E aí Ele diz, já que eu clamei e vocês não ouviram, vocês também vão clamar e eu não vou ouvir. Nós não estamos preocupados em ouvir Deus. Nós estamos preocupados com os nossos desejos, com os nossos anseios, e colocar tudo o que queremos para Ele, mas não nos preocupamos com o que Ele quer de nós. Essa é a razão de que muitas orações não são atendidas. Por isso que Deus fala, pedis e pedis mal para esbanjar nos próprios prazeres, porque você não leva em consideração o que Deus quer. É como se a oração fosse só para eu dizer para Deus o que eu quero. Eu quero muitas coisas, e você deve querer muitas outras, mas o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Será que Ele não quer nada? Não, Deus tem tudo, pastor, Ele não quer nada. É mais ou menos isso. Ele tem tudo mesmo. Se você quer dar um carro para Deus, Ele não precisa. Quer dar um dinheirão para Deus? Ele também não precisa, Ele já tem todo o ouro, toda a prata. Você quer dar um presente para Deus? Ele também não precisa. A única coisa que Ele quer de você é o teu coração. Você quer dar isso para Deus? Mas é isso que Ele quer. Mas não, eu quero tudo de Deus, mas não quero dar a Ele meu coração. Não quero dar a Ele o meu ouvido, né? Eu quero que Ele faça o que eu quero, mas eu não quero ouvir o que Ele quer que eu faça. É assim que a gente está vivendo a nossa fé. A gente quer que Deus nos atenda, mas nós não queremos atender Deus. É como se nós tivéssemos apenas necessidades e Deus não tem nenhuma necessidade. Deus tem uma necessidade, a sua vida. A sua vida transformada. Foi para isso que Ele salvou você, para você viver uma nova vida. Então eu preciso levar em conta o que Deus quer.
E aí a primeira coisa que eu preciso entender é o que esse versículo 13 diz: Deus clama. Você já pensou que Deus clama? Você acredita que Deus clama, irmãos? A gente pensa que clamor é só algo que eu faço para Deus. Deus clama a nós. O clamor é o anúncio de uma palavra, de um desejo, de uma busca. Deus está clamando ao seu povo. E o seu povo não está ouvindo. Ele clama e não é atendido no seu clamor. Não é atendido nas suas expectativas. E aí, qual é a consequência? Ele clamou. Veja o versículo 7, o que diz. Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela e ao sul a campina eram habitados? Vocês não ouviram quando Deus falava, quando Deus clamava, quando estava tudo bem? Vocês não ouviram? Deus clamou antes da desgraça acontecer. De que desgraça o texto fala? Do cativeiro de Judá na Babilônia, que durou 70 anos. Mas antes disso acontecer, isso não veio de surpresa, assim, poxa, estava aqui, caiu sobre mim essa desgraça. Houve um clamor de Deus antes. E Zacarias pergunta, vocês não ouviram quando ele clamou? Antes do mal acontecer, Deus avisa, irmãos. A gente fica muitas vezes assim surpreendido por certas coisas, surpreendido, mas existem muitas desgraças, que são desgraças anunciadas. Sabe disso, irmão? Às vezes acontece uma desgraça na família, uma desgraça no casamento, uma desgraça com o filho, mas isso foi anunciado por Deus antes. Fui eu que não ouvi. Aí depois o casamento acabou, mas Deus falou, você tinha que ter sido um marido melhor, você tinha que ter dado atenção à sua esposa, você tinha que ter amado ela como Cristo ama a igreja. Mas eu não ouvi quando estava tudo bem. Aí quando vem a desgraça, eu quero chamar, Senhor, restaura meu casamento. Quando eu clamei, você não ouviu, agora você clama, você quer que eu ouça? A mulher, mesma coisa. Está tudo bem? Deus clamando, trata bem seu esposo, respeita seu marido, se submete. Não, o filho não foi cuidado, o filho não foi guardado, não foi protegido, não ganhou atenção, agora eu vou clamar. O profeta diz, estava tudo lá anunciado, Deus clamou pelos profetas, Deus clamou pela palavra, a gente ouve a palavra aqui todo domingo, toda quinta, a gente ouve a palavra. Cada vez que a gente ouve a palavra, Deus está clamando. Deus está clamando aos seus ouvidos, está dizendo, muda, criatura, muda. Atende ao meu clamor. Deus clamando, clamando, clamando. Você não ouviu a palavra. Antes estava tudo em paz, Jerusalém estava habitada em paz, cidades ao redor dela, o sul, a campina era habitada, era tudo maravilhoso. E Deus falava nesse período. Aí agora veio a desgraça. Aí agora eu quero clamar. Eu preciso aprender a ouvir Deus quando está tudo bem. O problema é que a gente só ouve Deus quando está tudo mal. Aí quando a desgraça, quando o leite já entornou, tem um ditado de não adianta chorar o leite derramado. Mas quando o leite já entornou, aí eu quero ouvir Deus, aí eu quero ir para a igreja, eu quero ouvir, Senhor, fala comigo, Deus, quero uma resposta, quero uma saída. Mas podia ser evitado. Irmãos, versículo 12 diz assim, sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Tudo foi avisado com antecedência, eu tinha que aprender a ouvir quando estava tudo bem. Mas quando estava tudo bem, eu endureci o meu coração como um diamante. As palavras não penetravam, estava tudo bem, eu vinha para o culto, achava essa palavra é para o outro ali, não é para mim não. Eu vinha para o culto e dizia, Deus não está falando comigo não, porque está tudo bem na minha vida, isso é para o outro, aquele irmão precisava ouvir isso, aquele que não veio. Endureceu o coração.
não ouviu os profetas, não ouviu a Deus, foi isso que aconteceu. E o que Deus está pedindo? Veja, irmãos, versículo 8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falará o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não fizeram isso, queridos. O que Deus está pedindo é coisa simples, comportamento de crente. Deus está pedindo aqui nada diferente. Está pedindo só para você ser crente. Está pedindo só para a gente agir como cristão, para a gente agir como Deus quer, homens e mulheres segundo o coração de Deus, praticar a justiça de Deus, fazer as boas obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nelas. Coisas simples que Deus está pedindo. Mas não, está tudo bem, então a gente segue em frente, não ouve a palavra de Deus, acha que ela é sempre para o outro e não para nós. E aí, irmãos, o que Deus quer é que a gente viva o que a gente crê, que a gente viva a nossa fé, que aquilo que a gente diz se cumpra na nossa vida. É só isso que Deus está requerendo e sempre requereu isso. Mas qual é a resposta que nós temos dado a esse clamor de Deus? Qual é a atitude que temos tomado? Versículo 11. Eles, porém, não quiseram o quê? Atender. É uma questão de querer. Deus nos deu liberdade de querer, que é aquilo que a gente chama de livre-arbítrio. Liberdade de querer ou não querer. Eles ouviram de Deus o clamor. Ouviram, mas não quiseram, porque o coração se endureceu. Então ele diz o quê? Não quiseram atender. E rebeldes me deram as costas. Ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor. Ou seja, o que fizeram eles? Não ouviram. Qual é a resposta que deram? Endureceram o coração, taparam os ouvidos, se rebelaram. Irmãos, a gente às vezes pensa na rebeldia como uma coisa muito mais evidente do que talvez ela seja. Rebelde também é aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus, entende? É rebeldia também. Saber o que tem que fazer e não fazer. Saber que pode fazer o bem e não fazer. A Bíblia diz isso é também rebeldia. E isso é consequência. O sofrimento foi consequência da ira. 70 anos de cativeiro. Não foi o diabo que fez isso. Quem fez isso foi Deus, irmãos. Por quê? Ele clamou e nós não ouvimos. Coração duro, rebelde, não ouve a lei, não ouve a pregação, resiste ao Espírito Santo. Veja como é possível resistir ao Espírito Santo. O meu Espírito falou pelos profetas, mas vocês resistiram ao Espírito Santo. E essa, queridos, infelizmente, não foi só a atitude de Israel. Essa tem sido a atitude de muitos de nós aqui na igreja. Deus tem clamado pela palavra a nós, pelo Espírito que habita em nós. Deus tem mostrado o caminho, mas eu sou teimoso. Eu insisto em fazer o errado. O padrão de Deus continua o mesmo. Não importa o que eu pense ou deixe de pensar, a Bíblia não será atualizada, tá bom? A Bíblia é a mesma. O padrão de Deus é o mesmo, os princípios de Deus são os mesmos, e Deus continua agindo sob esses princípios. Santidade e amor é o que é requerido de nós. Eu posso ouvir e atender, ou eu posso ouvir e rejeitar. Eu posso ouvir e me submeter, ou eu posso ouvir e me rebelar. E todo aquele que se rebela, só desgraça o acompanha. Tenho visto isso ao longo desses anos todos à frente de uma igreja. Todo rebelde, mais cedo ou mais tarde, a desgraça cai sobre ele. E nunca foi por falta de aviso de Deus, nunca foi por falta de pregação. Nenhum de nós vai poder dizer, Senhor, eu não sabia. Só se você estava dormindo no culto. Né?
Tem alguém dormindo aí? Acorda ele aí. Acorda ele para ele aprender. Nenhum de nós vai poder dizer eu não sabia, irmãos, porque nós ouvimos, nós conhecemos, nós recebemos, Deus nos deu. Deus tem nos chamado, irmãos, a olhar para a palavra, a ouvir a pregação. A fé vem pelo ouvir, a dar atenção ao que Deus fala. Nunca ignore, nunca ache isso não é para mim. Se Deus está falando é para você. Talvez não seja hoje uma realidade, mas amanhã pode ser. E aí você vai usar o que você ouviu hoje. Não perca atenção na palavra. Não se distraia no culto. Não converse com o seu irmão. Não olhe para o celular. Não brinque. Ouça a palavra de Deus. Senão você vai clamar e ele não vai ouvir. Agora ele está clamando e quem tem que ouvir somos nós. Nós às vezes escutamos, mas não ouvimos. Tem uma diferença. Todo mundo aqui escuta. Tem algum surdo aqui essa manhã? Acho que não. Até se tivesse, não ia saber responder a minha pergunta, né? Que não ia ouvir. Então não tem nenhum surdo aqui. Todo mundo aqui escuta. Agora, se ouve é outra coisa. Escutar é a capacidade que o nosso cérebro tem de interpretar os sinais sonoros e as frequências que chegam ao nosso tímpano. Chega lá o neurônio, leva essa informação ao cérebro, o cérebro ouviu, pronto. Escutou. Agora, ouvir é diferente. Ouvir é entender, é atenção ao que eu estou ouvindo. E o que Tiago diz sobre isso, está lá em Tiago 1,25. Leia aqui na carta de Tiago. O profeta Tiago, falando sobre isso, o apóstolo Tiago, perdão, ele fala aqui exatamente desse problema de ouvir e dar atenção e praticar e compreender e não apenas escutar. Tiago 1,25, ele fala assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz, bem-aventurado no que realizar. A diferença entre ouvir e praticar realmente, entre escutar e realmente ouvir com entendimento e botar em prática. É isso que faz a alegria, isso é que faz a bem-aventurança, isso é que traz o sucesso. A falta disso é não ouvir o clamor de Deus. E se eu não ouço o clamor de Deus, Ele também não ouve quando eu clamo. E aí, amados, essa é a razão daquilo que eu falei ainda há pouco. É por isso que muita gente ora, muita gente clama, mas não é atendido. Por quê? Deus, agora, Ele se faz de surdo. Você se fez de surdo quando Ele clamou. Você endureceu o seu coração. Agora, chegou a vez de Deus. Ele disse isso claramente no verso 13. Agora sou eu que não escuto você. Agora você clama e eu não escuto você. No contexto aqui da passagem em Zacarias, a gente vê isso de uma forma muito clara. Um grupo sai de Betel para clamar em Jerusalém. Veja o verso 2. Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem, Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Eles saíram de Betel para clamar, suplicar em Jerusalém. Queriam, como muitos, saber se vale a pena continuar clamando. Versículo 3. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? 70 anos eles repetiam esse ritual. E iam para lá e choravam, e clamavam, e jejuavam, e faziam. E eles começaram a perguntar: eu acho que isso não está dando certo. Nós vamos continuar fazendo essas coisas? É a pergunta que eles fazem. E qual é a resposta de Deus? Versículo 5. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito para mim, como quem diz, tem certeza que foi para mim esse jejum? Irmãos, isso é para fazer a gente pensar. Será que a nossa prática religiosa aqui é para Deus realmente? O nosso jejum, a nossa oração, o nosso culto, as coisas que a gente faz dizendo que são para Deus, será que realmente elas são para Deus? Ou
indiretamente, eu espero me beneficiar com elas. Eu espero alguma recompensa do que eu faço. Eu espero a sorte. Eu espero o sucesso. A pergunta de Deus é crucial para a gente entender o relacionamento. Deus condena o jejum? De forma nenhuma. Deus não quer que a gente ore mais? De forma nenhuma. A pergunta que ele faz é para mim mesmo isso aí? Ou é para você? É realmente para mim que você está orando? Para estreitar o nosso relacionamento? Ou é para atender os seus interesses? Esse jejum é para mim? Por isso que esse jejum, irmãos, que são ensinados para isso, são ridículos. Eu vejo gente dizer, eu estou jejuando para arrumar um marido. Olha, vale mais a pena você tomar um banho, passar um perfume. Eu acho que é melhor do que jejuar. Escovar o dente. O que você acha? Como é que eu vou jejuar para arrumar um marido, irmão? É para Deus esse jejum ou é para mim? As pessoas começam a jejuar por coisas. Jejum é para me fortalecer, para eu enfrentar batalhas espirituais. Jesus foi jejuar no deserto para quê? Para ganhar um carro de Deus? Para ganhar uma posição? Pelo contrário, posição foi o que Satanás veio oferecer para ele. Ó, para com esse jejum aí que eu vou te dar tudo que você está vendo aí. Pode parar com isso aí que eu te dou tudo, se você prostrado me adorar. Então não é para ganhar alguma coisa. A gente hoje jejua por tudo. Estou jejuando por um emprego. Estou jejuando por isso. Você não está jejuando, você está fazendo uma mandinga. Dá para entender isso? Jejum é para fortalecer você espiritualmente. Vou orar por um endemoniado, jejue antes. Eu vou enfrentar uma situação que vai ter vários opositores no meu trabalho, jejue, para você se fortalecer espiritualmente. Agora, jejuar para arrumar namorado, jejuar para ganhar um carro, jejuar para... Que é isso? Irmãos, é isso que a gente está se transformando, é isso que está se transformando a nossa fé, de uma superstição. E Deus só pergunta isso, é para mim mesmo? Para quê? Para a gente pensar. Quando você vem aqui e traz o dízimo, Deus está perguntando, é para mim mesmo isso aí? Você traz a oferta, Deus está perguntando, é para mim mesmo? Você veio ao culto hoje, Deus está perguntando, é para mim mesmo? Ou você veio que você quer ter sorte durante a semana? Você orou quando saiu de casa, é para mim mesmo que você não quer ser assaltado? Deus está sempre perguntando, é para mim mesmo? Realmente é para mim a sua prática de fé, de vida? Tem certeza que isso é para mim? Ele pergunta e enfatiza essa pergunta. E essa pergunta, irmãos, é para nós. Para todos nós. Pensarmos na nossa prática de vida espiritual. O que fazemos é para Deus ou a gente diz que é para Deus para ficar mais bonito? Já viu? Agora tudo é para Deus. Não, eu estou escrevendo esse livro aqui, mas é para Deus. Olha, eu compus essa música aqui, gravei esse CD, mas é para Deus. Eu não quero ganhar dinheiro nenhum com isso não, sabe? É para Deus. E o dinheiro que eu ganhar, eu vou dar para Deus. É para Deus mesmo. Pode ser que tenha alguns que seja. Não estou dizendo que todo mundo que faz isso está fazendo para si, não. Mas se a maioria perguntasse, é para Deus mesmo? É para Deus mesmo que você está fazendo isso? A gente diz que é para Deus para dar um motivo mais bacana. Mas muitas vezes é para algo que eu quero. É para algo que me exalte. É para algo que supra as minhas expectativas e não as de Deus. Por isso eu quero encerrar, irmãos, dizendo a você o seguinte. Está na hora da gente começar a ouvir o clamor de Deus. Está na hora da gente começar a dar ouvidos ao clamor de Deus. Analisar a nossa religiosidade, o nosso procedimento, pensar nas nossas motivações e começar a entender se o que estamos fazendo é para Deus mesmo ou é para nós. Se não é apenas uma técnica que ensinam por aí, decretar, amarrar, ordenar, ajoelhar, jejuar. É isso que vai mudar as coisas? Ou é o meu relacionamento com Deus? Desinteressado, apenas por reconhecer quem Ele é e reconhecer quão miserável eu sou. Esse é o relacionamento cristão genuíno que nós precisamos resgatar. Se eu quero respostas, eu tenho que apresentar obediência. Se eu quero ser ouvido, eu primeiro preciso ouvir. E se eu ouvir, eu tenho que praticar aquilo que eu ouvi, como diz a Bíblia.
Se eu quero respostas às minhas perguntas, eu preciso mudar o meu comportamento em relação a Deus e saber o que Ele quer de mim. Qual o comportamento que Ele quer de mim? Qual a atitude que Ele deseja de mim? Quem se faz de surdo para com Deus, faz com que Deus também não o ouça. Faz com que Deus também não escute aquilo que você está falando. Vamos ouvir Deus, irmãos? Vamos ouvir o clamor de Deus? Vamos tirar da nossa vida, da nossa fé, toda e qualquer superstição. Pense nisso. É para Deus? A pergunta que fica, é para Deus mesmo? É para mim mesmo que você está fazendo isso? É a grande pergunta que a gente tem que fazer para balizar o nosso comportamento diante do Senhor.